A paz do Senhor a todos vocês que estão me assistindo nesse momento. É com grande alegria que estamos adentrando no lar de todos vocês e permitam-nos entrar. Estamos aí para levar uma palavra abençoada, abençoar o seu lar, abençoar a sua casa, seu apartamento, onde você estiver nesse momento, abençoando a sua saúde, abençoando a sua família e a alegria de levarmos a palavra de Deus para todos vocês. Amém? Hoje eu vou pregar sobre o tema, e eu queria que vocês nesse momento tivessem Bíblia e anotações, que nós vamos ter que fazer algumas anotações a respeito desta pregação, para a edificação de todos nós. Abram lá em Hebreus, capítulo 11. Nós vamos trabalhar hoje no capítulo 11, do versículo 4 até o versículo 32. É longo, né? Mas eu vou dar umas pinceladas aqui interessantes sobre a fé. Hoje o trabalho é de fé. Vamos reforçar a nossa fé diante do que está acontecendo aí fora. Vamos aumentar o nível da nossa fé para que essa sustentação espiritual nos fortaleça diante das dificuldades, das lutas, e que possamos vencer tudo isso que está acontecendo. E esse texto de Hebreus, não é? Ele vai falar sobre os exemplos de fé, os testemunhos de fé. Isso serve para nós, em primeiro lugar, estarmos lendo, porque isso edifica, esse texto edifica muito. Capítulo 11 de Hebreus é um livro de fé. Edifica muito a nossa vida, e nós sendo edificados, nós vamos edificar a vida das pessoas, porque a fé está convicta dentro de nós. E o tema de hoje é: os testemunhos de fé vão gerando vitórias em nossa vida. Vou repetir. Os testemunhos de fé vão gerando vitórias em nossa vida. Olha aí, chegando vitórias, né? Quem não gosta de vitórias? Então, vai ser uma pregação que vai envolver fé, ensino, fé exortativa, vai envolver obediência, crescimento espiritual, testemunhos, exemplos para nós seguirmos. Aqui são vários exemplos para nós seguir, eu vou delinear cada caso, um exemplo que serve para nós. Recordando Hebreus 11:1, estou fortalecendo a nossa fé. As pregações estão direcionadas para o fortalecimento da nossa fé. A minha fé e a fé de vocês que estão aí nos assistindo. Diga para o seu vizinho, hoje é dia de fortalecer a nossa fé. É um banquete espiritual sobre a fé. Amém? Estão aí com a Bíblia? Estão aí com material para anotar? Se não for, vão lá, busquem lá no escritório, lá no quarto de vocês, e tragam aí que nós temos que anotar hoje. É um dia de anotações, né? Porque depois que terminar a pregação, você pode... Tem pessoas que estão ligando para nós, olha, estou repetindo a pregação que eu gostei muito. Outros, anotei muito a pregação, serviu muito, foi muito útil para mim. Então nós temos que ter ser bem abrangente nas pregações para que a gente possa, através do Espírito Santo, trazer essa palavra abençoada, rica espiritualmente para vocês. Então, recordando Hebreus 1:11, diz assim a palavra, né? Estou aqui em Hebreus, estou com a Bíblia. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, essa é a natureza da fé. E nesse texto que eu vou falar de hoje, de Hebreus, capítulo 11, do versículo 4 ao 32, ele se destaca na Escritura como um grande capítulo de fé. Aqui é um grande... Você quer falar de fé? Direto exemplo, testemunhos de fé, do Velho ou Antigo Testamento. Nós temos do Novo, mas hoje eu vou me deparar, eu vou abranger, focado nesse texto no Novo, mas focado no Antigo Testamento. Amém? A fé no Antigo Testamento. O autor de Hebreus, possivelmente, foi Paulo. A fé é essencial na confiança e na fidelidade a Deus. E Jesus é o autor e consumidor da fé. Consumador da fé. Então nós temos Velho Testamento, Novo Testamento. Velho Testamento, Deus, Espírito. Novo Testamento, Jesus e o Espírito Santo. Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Os testemunhos bíblicos sobre a fé. Testemunho significa, vamos começar por aí, é o relato histórico
no antigo histórico da vida no Antigo Testamento, com os principais heróis da fé. É uma declaração, um depoimento das testemunhas dos fatos ocorridos. Afirmação fundamentada, depoimentos, comprovação de fatos. No grego e no hebraico é o sentido de alguém, depoimento de fatos ocorridos, afirmação fundamentada, depoimento, comprovação de fatos. No grego e no hebraico é o sentido de alguém que conta o que viu de forma que aquilo possa servir de evidência ou de prova. Então, isso é o testemunho. A palavra testemunho tem esse significado. O autor aqui tem alguns pontos que eu considero importantes diante dos estudos que eu fiz. Ou seja, o autor de Hebreus, exclusivamente o apóstolo Paulo, enfatiza particularmente 3 características na vida dos homens de fé, que nós devemos ter também, porque se eles tiveram essas experiências e passaram séculos e séculos para chegar até nós, e quando chegam a nós, nós vamos receber estas características que nós temos que ter. Primeira delas, confiança inabalável em Deus. Então nós temos que ter uma confiança inabalável. Não podemos estar questionando Deus. Não podemos colocar perguntas desnecessárias a Deus. Perguntas de espírito, perguntas de alma desnecessárias às vezes. Se Deus falou, está falado. Ponto final. Não há o que se discutir. Como foi aqui, esses testemunhos de Hebreus 11, Deus falou e eles obedeceram. Não ficaram questionando por que isso, por que aquilo. Muitas vezes o crente fica questionando uma série de coisas quando não precisa mais questionar. Já está claro. É concreto. Por isso dos testemunhos aqui de Hebreus 11, que é o livro da fé. Capítulo 11 é o livro da fé. Quer exemplo? Hebreus 11. Segunda. Então, primeira, confiança inabalável em Deus. Deus falou, está falado. Ponto final. 2. Sua visão invisível. Opa, sua visão invisível. Esses homens. Então, a fé capacita a pessoa a ver fatos numa esfera superior, invisível, com certeza e convicção. Vou escrever isso na pregação. Terceiro, o seu poder avança na fé. O seu poder avança na fé. Receber de Deus, vem a fé, passa para nós, se estabelece em nós, juntamente com o Espírito Santo, e nós vamos avançando na fé. Hoje eu creio, amanhã eu creio mais, depois de amanhã eu creio mais, e assim sucessivamente. E com o tempo eu vou ter discernimento espiritual, tanto ouvindo como vendo, vou tendo discernimento de como avançar na fé. A fé não basta só você receber, você tem que receber, deixar essa fé trabalhar no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. E essa fé vai se manifestando e você vai crendo. E quando ela começa a transbordar, você vai passar essa fé que você tem, você vai alimentar outras pessoas com a fé que você recebeu. E esta fé de Deus é contínua. Por que ela é contínua? Porque ela vem através de ouvir a palavra, ver pregações, ler a palavra de Deus. Então ela é contínua. Por isso que nós não podemos deixar de ler a palavra, de fazer as nossas orações, de fazer o nosso devocional, se necessário fazer os nossos jejuns, porque isto mantém a fé crescente. Ela vai crescendo, crescendo e crescendo. O que aconteceu com esses homens que eu vou testemunhar para vocês. A fé deles foi crescente. Todos avançaram na fé, crendo mesmo quando tudo diz o contrário. É impossível fazer isso, é impraticável isso acontecer. Depois no final eu vou falar sobre isso para todos vocês. A fé
ela ultrapassa as barreiras humanas do pensamento, do raciocínio, porque ela é sobrenatural. Ela vem de Deus, portanto é sobrenatural. Ela extrapola e é vivenciada por nós. Eu vivencio a fé, você vivencia a fé no dia a dia. Então, diante do que nós estamos vendo, nós temos que avançar na fé. A nossa fé de 5, 10 anos atrás não pode ser a mesma fé de hoje. Essa fé de hoje não pode ser a mesma do ano passado. Ela tem que avançar mais fé. A fé vai ouvindo a palavra, vai lendo a palavra, vai se dedicando. Quem tem dificuldades tem que orar para Deus para tirar essas dificuldades, fazer jejum para tirar essas dificuldades, para a fé avançar na sua vida. Às vezes não é falar muito, às vezes é ouvir muito. Quando você ouve, a fé vai entrando e você vai o quê? Crescendo na fé, crescendo no conhecimento, crescendo na sabedoria, crescendo no mundo espiritual, crescendo no reino de Deus. É muito importante isso, esse crescimento da fé. A fé não se estabiliza, ela vai crescendo. Agora você tem que alimentar a fé. Podemos começar o texto bíblico de Hebreus 11:6, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Eu fiz algumas anotações aqui que eu considero importantes. Observem a palavra impossível. Significa impraticável, inviável, não pode ocorrer, que não se consegue fazer, impossível no sentido absoluto. Não podemos tentar o impossível. O objetivo principal do homem com a fé é glorificar e agradar a Deus e desfrutar de Deus para sempre. Quando nós temos fé, nós estamos agradando a Deus, nós estamos também glorificando a Deus e também nós estamos desfrutando. Como é que é desfrutar da fé, pastor? É quando você faz um pedido. Essa pessoa está no hospital, está doente, está desenganado, está desenganada, aí você pede oração para as pessoas que você conhece. O que é isso? Você começa a desfrutar da fé. As pessoas vão orar, você vai orar por essa pessoa que está hospitalizada. A pessoa é curada. O que acontece? Você desfrutou da fé. Você tem um objetivo, um foco na vida de alguma coisa. Libertação de um filho, de uma filha. Libertação de alguém que bebe. Libertação de drogas. Libertação de coisas que você às vezes nem entende que são hereditárias. E o que acontece? Você ora. E esta oração que você fizer, tá? Essa oração vai acionar a sua fé. E a sua fé vai trazer a resposta que você está precisando. Ela vai ser aquele eletricidade. É que nem você ligar uma lâmpada. Você ligou, é a sua fé. A eletricidade vai, acionou através da oração, vai até a lâmpada. O que é isso? Podemos fazer uma similaridade. É a sua fé. A sua fé. A eletricidade vai ligar a lâmpada. Então a sua fé seria a eletricidade no sentido de acionar. Você aciona com a oração e a fé começa a acontecer porque ela é sobrenatural. Deu para entender? Então nós temos que acionar a fé. E é isso que é desfrutar da fé. Quando você tem uma fé imensa, forte, super fé, você vai desfrutar da fé. Muita gente não pensa nisso, só pensa, eu vou orar. Não, mas você está nesse momento o quê? É uma revelação, hein? Desfrutando da fé que está dentro de você. Olha que maravilha. Eu preguei esses dias sobre as raízes da fé que são chave. Elas vão se desmembrando dentro de nós, de dentro para fora. Então, com certeza, é impossível sem fé agradar a Deus. Você tem que agradar a Deus. Então, é impossível. Sem fé é impossível você agradar a Deus. Você tem que ter fé. Porque aí você também vai desfrutar da fé. A fé é um benefício para você e um benefício para o próximo. É um benefício para a sua família. É um benefício para o seu lar. É um benefício para os seus filhos. É um benefício para as suas filhas.
dos seus parentes, dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho, de faculdade, de escola. É a fé, você vai desfrutar da fé. Quando ninguém acreditar, ninguém crer, você vai crer, porque a fé está dentro de você. Amém? E todos esses que eu vou relacionar para vocês foram obedientes a Deus e agradaram a Deus porque eles tinham uma grande fé. Então vamos começar no capítulo... um detalhe antes. No capítulo 12 de Hebreus 1 diz assim: temos a rodear-nos tão grande, olha, nuvem de testemunhas. Ou seja, quando nós abrimos Hebreus 11, nós temos aqui no capítulo 11 uma relação de homens e mulheres de Deus, e é considerada uma nuvem aqui, escrito possivelmente por Paulo, apóstolo Paulo, ou seja, muitos testemunhos. Eu estou aqui vendo a Bíblia, mas se você for olhar toda a Bíblia, tem muito mais testemunhos. Aqui é um tipo de um resumo dos grandes testemunhos. Para quê? Para nos edificar. Para quê? Aumentar a nossa fé. Para quê? Para testemunhar. Para quê? Para ser exemplo na nossa vida. Quando você estiver numa situação delicada, que a tua fé está baixando, lê esse texto. Ela vai, mas não é ler correndo, ler devagar, orar, ler o texto. E aí você vai recebendo essa unção, esse poder que vem da palavra de Deus. Vem a revelação para você. Ela vai aumentar a tua fé. Eu tenho certeza que hoje, após finalizarmos essa pregação, a sua fé vai entrar num outro nível espiritual. Primeiro, de conhecimento. Segundo, de exemplo. Terceiro, como testemunha. Você vai ter testemunha. Alguém perguntou, mas aqui na Bíblia, em Hebreus, relata pessoas do Antigo Testamento que foram sucesso, que foram vitoriosos e vitoriosas porque eles tinham fé. Em determinadas situações, diante de grandes impossibilidades e diante de coisas impraticáveis dentro do raciocínio humano, dentro dos limites humanos. Portanto, a fé extrapola tudo isso. Que maravilha, né? Então vamos em frente. Todos tinham fé. Uma coisa que chama a atenção nesses textos é que todos esses homens e mulheres de Deus tinham uma fé brilhante. Ou seja, a fé deles brilhava interiormente e exteriormente. Mas, pastor, como é que eu sei disso? Porque eles foram obedientes, eles creram quando Deus falou. Essa fé contagiou as pessoas. Alguns creram, outros não creram. Quando você contagiar as pessoas com a sua fé brilhante, uns vão crer, outros não vão crer. Mas, quando acontecer, o que acontece? Quando acontecer, eles vão dar razão a você. Porque eles vão dizer, poxa, aquela pessoa falou isso e falou com tanta convicção. A fé traz convicção, perseverança. Quando você fala com convicção no mundo espiritual, isso adentra em todo o redor. Tudo ao seu redor, 360 graus. Lembre-se que eu falo sempre, a sua palavra tem poder. E a sua palavra de fé tem poder. Diga aí, a minha palavra de fé tem poder. Novamente, a minha palavra de fé tem poder e é abrangente, é extensa, é de grande profundidade. Pensa, né? Esse capítulo 11 de Hebreus é o capítulo dos homens que agradaram a Deus. Veja o nome deles da Bíblia. A fé dos eleitos de Deus. Exemplos, hein? São exemplos para nós. Estou falando aqui de exemplos. A fé significa, pela fé, quando nós abrimos aqui Hebreus, é assim, pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé
Isaac, pela fé Jacó, pela fé José, pela fé Sara. Quando se fala pela fé, significa a fé foi o primeiro princípio. Estamos assim, pela fé, o primeiro princípio para Abel. Pela fé, o primeiro princípio para Enoque. Quando nós testemunharmos na igreja, dizemos assim, pela fé, porque o início foi a fé. Pela fé. Então, pela fé significa, a fé foi o primeiro princípio, o início de tudo. E também, a fé é um comando celestial que está à sua disposição, que está à minha disposição. Se você tem fé, se eu tenho fé, se nós temos fé, pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Você já viu um grão de mostarda, que é pequenininho? Mas se você tiver, se eu tiver essa fé, ela vai se tornar um gigante. Um gigante dentro de nós, um gigante também exteriorizado. Então, a fé é um comando celestial. Podemos começar os nossos testemunhos com esses comandos pela fé. Na igreja, quando nós estivermos dizer pela fé. Pastor, pela fé. Pastora, pela fé. É o início. Então vamos lá no 11, Hebreus 11, 4, assim, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Então, um sacrifício mais excelente foi mais adequado, mais aceitável a Deus. Deus aprovou. Deus aceitou a sua oferta porque foi de coração e não de obrigação. E isto significa que aos olhos de Deus ele era justo. Foi uma fé, vamos lá, qual foi a fé dele? Foi uma fé gerando expiação e sacrifício. Então Abel trouxe a sua fé. Ele ofereceu a Deus pela sua fé. Excelente sacrifício. Então nós temos que oferecer a Deus o melhor de nós, o melhor sacrifício, a melhor expiação para Deus. Deus se agrada. Muitas pessoas fazem sacrifício, como fez Caim, mas não são aceitos por Deus, porque não foi de coração, não foi com vontade, não foi com disposição. E a mesma coisa acontece quando nós colocamos o nosso dízimo no gasofilácio, ou a nossa oferta. Ela tem que ser de coração, ela tem que ser com a boa vontade, ela não pode ser um sacrifício ou uma expiação com má vontade. Aí não é aceito por Deus. Então, quando você vai colocar o seu dízimo, você vai colocar a sua oferta no gasofilácio da sua igreja, atente para quando você preparar o seu dízimo no seu envelope, você já prepare dando aquilo, retornando a Deus os seus 10% do seu dízimo, trazendo ele com amor, com carinho, e trazendo com que ele traga frutos para a tua igreja. Seja na construção, seja na compra de equipamentos, seja para pagamento de funcionário, enfim. Qual a finalidade que se destina você tem que fazer com o coração? E você está o quê? Você está colaborando para a manutenção da sua igreja. Não se entrega dízimo assim. Não se pega na carteira. Às vezes eu vejo a pessoa na oferta, pega assim na carteira. Não. Isso não é uma oferta ou um dízimo de coração. Ele é dado assim ao supetão. Não, as coisas para Deus se preparam. Deus para nós nos prepara as bênçãos. Deus prepara as bênçãos para nós. Ele não dá zoom, não. Há uma preparação. E assim nós temos que seguir o exemplo. Preparação para nos dizimar, preparação para ofertar na casa do Senhor. Não como uma obrigação, mas algo que vem do teu coração. Porque a igreja precisa disso para se manter. Amém? Agora vamos para o segundo. Então a fé dele foi, de Abel foi, gerando expiação e sacrifício. O capítulo 11, versículo 5, pela fé Enoque foi transladado da terra para o céu. Gente, que pessoal, nós estamos aqui
E daqui a pouco, cadê o fulano? Ah, pastor, ele foi transladado. Nós vimos, ele foi transladado, assim como foi Elias, foi transladado. Vocês já imaginaram isso? Se transladado? Foi para o céu. Ele viveu, olha a idade dele, 365 anos. Vou repetir, eu acho que vocês vão ver. 365 anos viveu Enoque. Diz a palavra de Deus que ele andou com Deus. Ah, um exemplo, hein? Fiquem atentos. Ele andou com Deus. Ele não estava atrás de Deus, ele andava com Deus, ou seja, ele acompanhava Deus. Ele, homem, acompanhava Deus. Deus no céu e ele na terra, mas ele acompanhava tudo que Deus fazia e que Deus queria dele em obediência. E Deus gostou tanto dessa companhia, olha que coisa, que revelação! Deus gostou tanto dessa companhia que levou ele para o céu. Quem sabe Deus gosta tanto da sua companhia que Deus te leve para o céu. Chega de manhã, cadê o fulano da cama? Não sei, saiu? Não, tá. As roupas dele ficaram, a roupa dele ficou aqui. Então ele foi para o céu, foi transladado para o céu. Agora, isso no Velho Testamento. Agora vamos para o Novo Testamento. Vejam bem, o detalhe. Ele andava com Deus e Deus gostou tanto de andar com ele que levou ele para o céu. O que acontece lá eu não sei. São mistérios de Deus. Mas eu sei que ele está no céu e que ele vai voltar no tempo do fim. A palavra diz isso. Agora, no Novo Testamento, nós temos quem? O Espírito Santo. Nós temos que andar com o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem que gostar de nós, como nós temos que gostar dele. Vamos fazer a relação Deus, Enoque, Deus no céu, Enoque na terra. Ele andava com Deus. Deus gostou e levou ele. Aqui, o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos que andar com ele e gostar dele. Porque ele pode também nos levar para o céu. Se você tiver tanta intimidade com ele, quem sabe uma nova experiência, ineditismo no Novo Testamento, levar a ser arrebatado e ficar no céu transladado. Arrebata, translada e ele fica lá no céu. Já pensou acontecer conosco? Já pensou isso acontecer? Mas isso pode. Por isso que tem a fé, o impossível e o impraticável acontece com a fé. Bem? Então Enoque foi e andou com Deus e Deus o levou vivo. Não levou ele morto, não. Ele está vivo. Ó, olha aí. Onde é que está Enoque? No céu. Vivo. Já pensou você? Está aqui na terra, daqui a pouco é transladado para o céu, arrebatado, transladado, e fica vivo no céu, vivendo lá ao lado de Deus. Eu não sei como é que é lá, mas eu e você gostaríamos de estar lá, né? Já pensou sem carteira de identidade, sem CPF, sem ter que pagar imposto, não precisar andar de carro, não precisar ser assaltado, aí quando tem assalto, roubo, a injustiça. Já pensou livre de tudo isso lá no céu, os anjos tocando trombetas, clarins, ruas de ouro, e o Senhor perto? Ah, ô irmão, irmã, amado, amada, isso pode acontecer com nós. Nada é impossível para aquele que tem fé. Amém? E um detalhe, ele era um homem de muita fé. Faz parte da natureza da fé viver na esperança e aguardar coisas invisíveis. Temos que aguardar coisas invisíveis. Porque existem coisas invisíveis preparadas para nós, que Deus está nos preparando e nos está nos cedendo aos poucos as coisas invisíveis, sonhos, visões, experiências sobrenaturais. Olha, coisas invisíveis, coisas tremendas, coisas maravilhosas, coisas assim que a gente fica assim, perplexo. Eu fico perplexo
Eu creio nessas coisas, eu acredito nessas coisas. Eu quero ver um texto aqui que me veio agora. Nós estamos em casa, né? Como eu estou em casa, estou na casa de vocês. Estou aí. Eu queria falar um texto que me veio. Primeiro capítulo de Isaías, versículo 1, Isaías capítulo 1, versículo 1, diz assim: visão de Isaías. O livro começa com a palavra visão de Isaías. O que é isso? Fé. O que é isso? Sobrenatural. Por que não aconteceu com vocês? Por que não pode acontecer comigo, com vocês? Ah, você às vezes é incrédulo. Para com isso. Deus quer te fazer algo sobrenatural na tua vida e você fica com incredulidade. Por isso que eu estou pregando da credulidade, estou pregando da fé, da crença. Para quê? Para que você aumente a fé, a convicção. E a incredulidade vai indo embora, porque ele, se tiver essas barreiras de incredulidade, não permitem que você acesse ao sobrenatural da fé em coisas invisíveis. Como eu falei no início, no item 2, crer no invisível. Isaías vem com uma visão, Deus dá para ele uma visão sobrenatural, fantástica. Depois aí tem um monte de... Ele vê a glória de Deus, ele vê uma série de coisas. Aconteceu com Isaías, pode acontecer comigo, com você. Aumente a sua fé. Amém? Então, interessante isso. E outra coisa, ele foi trasladado para não ver a morte. Gente, que maravilha! Foi trasladado para não ver a morte. Pela fé. Faz parte da natureza da fé viver na esperança de aguardar essas coisas invisíveis. Ele foi trasladado para não ver a morte, foi retirado da terra para não ver o mal do dilúvio, nem o lamento dos que foram varridos no dilúvio. Deus não permitiu que ele estivesse presente neste evento e sofresse. Qual foi a fé de Enoque? Dê essa sugestão aí. Fale aí para o seu vizinho que estiver do seu lado. Qual foi a fé? Eu posso dizer que a fé de Enoque foi a fé gerando a sua translação. Ele foi transladado e a fé dele gerou isso. Eu não sei o que ele conversou, não sei o que ele pediu a Deus, faz 6.000 anos, 5.000 e poucos anos que isso aconteceu. Mas ele foi trasladado para o céu, não viu a morte. Deus evitou uma série de chateações, de aborrecimento, de tristezas para ele. Ele saiu do natural. Olha, irmãos, saia do natural e se permita entrar no sobrenatural. Deus é ilimitado para mim, para você, para nós. Nós é que colocamos as barreiras. Nós que colocamos as dificuldades. Tire isso do seu raciocínio, tire isso do seu mental, do seu psicológico. E abra as portas. Eu ordeno nessa hora profeticamente que se abram as portas na sua vida. Recebe aí. Abram as portas do sobrenatural, do invisível na sua vida, para você ter estas no plural, grandes experiências, como foram as experiências de Isaías, de Jeremias, de Elias, de Eliseu. Vamos em frente. Então a fé de Enoque foi uma fé gerando a transladação. Qual é a sua fé nesse momento? Eu não quero que você pense em bens materiais. Eu não estou falando nesse momento em bens materiais, eu estou falando em bens espirituais. Bens naturais você trabalha, compra, enfim, você vai adquirir no tempo. Vai se preparando, vai comprando. Agora, essa fé espiritual, você não compra, não está à venda. Ela é adquirida através de ouvir a palavra, de ver a palavra, de ler a palavra, de orar, de jejuar, de fazer o seu devocional. Aí a sua fé vai expandindo. Aí você tira os problemas, a sua descrença, a sua incredulidade. Muita gente fala para mim, pastor, isso é a força, é a energia. Não é coisa nenhuma disso.
Não existe no reino de Deus essa história de energia. Existe no reino de Deus o poder de Deus. A palavra certa é o poder de Deus. Não é essa história, mas isso é energia. É o poder de Deus. Vamos acertar essas palavras. Poder de Deus. Não é energia elétrica, não é energia cinética, é o poder sobrenatural de Deus. E você tem esse poder sobrenatural de Deus. Amém? Vamos em frente. Agora tem um outro homem de Deus aqui que é um show. Sabe quem é ele? Noé. Aqui no capítulo 11, versículo 7, fala: pela fé. O que eu disse para vocês no começo? Pela fé. Falei para vocês pela fé. Ou seja, estou crendo, estou entendendo que Deus quer falar comigo. Então, pela fé. Eu tenho a certeza disso. E ele teve a certeza disso. A confiança e a fidelidade de Noé com Deus. Foi tremendo. É tremendo a fé que ele tinha. Então, vamos falar um pouquinho de Noé. Ele construiu uma arca. Ele foi avisado por Deus acerca das coisas vindouras, o que ia acontecer, e ele obedeceu. Muitas vezes, seu pastor na igreja fala e você não obedece. Fala e você obedece. Seu pastor vai para casa preocupado. Sabe por quê? Em primeiro lugar, os pastores geralmente, quase todos eles, têm experiência de vida. Segundo, tem uma experiência espiritual. Terceiro, tem uma ligação direta com Deus. Se eles forem honestos, corretos, direitos, éticos, transparentes, eles vão querer o melhor para você. Quando você busca um aconselhamento espiritual através de um pastor, de uma pastora, de um membro da sua igreja de hierarquia eclesiástica, diácono, diaconisa, você está tendo fé que aquela pessoa vai trazer a resposta e vai te ajudar. E se a pessoa te dá as direções, obedeça. O grande problema dos crentes é não obedecer às direções que os pastores dão. Pastores corretos, direitos, honestos, trabalhadores, sinceros, que têm uma imagem correta, idônea. Você obedece. Porque eles são os representantes de Deus. E eles têm a fé. Uma fé sobrenatural. E aí, você obedecendo, você vai ser feliz. Você vai ter o direito de ser feliz. Às vezes o pastor vem com uma palavra de desempate. Não é assim, é daquele jeito. Então, daqui a gente viu que Noé, ele obedeceu. Deus falou com ele, ele obedeceu. E olha só. Observem isso. Ele pregou 120 anos... e ninguém deu ouvidos a ele. Às vezes você vai pregar antes e ninguém vai te dar ouvido. Fica preocupado, você está fazendo a vontade de Deus. Se eles não quiserem ouvir, problema deles. Se eles querem morrer, problema deles. Se eles não querem a salvação, problema deles. Mas você vai fazer a sua parte. Pregou 120 anos, ninguém deu ouvidos a ele. A não ser a sua família, 8 pessoas só. 8 pessoas. Imagina 120 anos, só 8 pessoas. No meio do caminho eu teria desistido. Não é possível, estou pregando aqui, ninguém me ouve. Estou pregando aqui, ninguém dá retorno. Estou falando que Deus vai fazer, ninguém acredita em mim. Até parece um louco. Mas ele fez a obra dele. Olha o que ele fez, irmão. Sendo avisado por Deus de coisas ainda não vistas. Ele foi avisado de coisas que não eram vistas. Deus às vezes vai te avisar de coisas que você nunca viu. Aí você fica, será que é de Deus? Será que não é de Deus? Se tiver dúvida, eu do seu pastor, que ele vai te esclarecer e vai te orientar. Amém? Moveu-se, uma coisa importante, ele se moveu com medo. Ele era um homem só, gente. Pregando 120 anos, só conseguiu 8 da família. Fora da família, ninguém. Ele se moveu com medo, com temor e tremor de Deus. Preparou uma arca para salvar a sua casa e preservar a raça humana. As pessoas não falam isso.
Quando veio o dilúvio, acabou todo mundo na terra. A terra não tinha mais ninguém, era Noé, os 8 de Noé. Pararam para ver isso. Que revelação maravilhosa. Começou tudo de novo. Outra fase. E aí, preservou a raça humana. Você está aí, eu estou aqui. Noé. Ó, sabe quem? Noé. Foi Noé que trouxe a nossa existência da raça humana, a permanência da raça humana através de 8 pessoas. Noé. Começou com Adão e Eva, parou, Deus começou de novo, todo mundo morreu com o dilúvio. Noé. Olha que nome maravilhoso, Noé. 120 anos pregando, nenhum convertido, 120 anos, olha aqui agora. Construindo um navio, e ainda assim não havia água para flutuar. Ele construiu um navio em terra seca. E aqui eu quero que vocês anotem essa frase. Eu estava preparando a pregação e vi essa frase de revelação. O possível dentro do impossível. Vou repetir, o possível dentro do impossível. O que significa? Possível construir a arca numa terra seca durante 120 anos. O impossível, essa arca se mover, porque não tinha água. Imagina, Deus fala comigo, fala com vocês, olha, está acontecendo isso na terra, pessoas estão com maldade, corrompidas, violência, e é o que está acontecendo hoje, injustiças, fome, doenças, enfermidades. Deus dá o aviso, faça uma arca. Onde é que eu vou fazer a arca? Numa terra seca. E eu vou dizer que vai vir aqui, onde não chove há muitos e muitos anos, que vai vir um dilúvio. Ninguém vai acreditar. Vamos dizer que nós somos loucos, vamos dizer que nós não estamos bem, nós precisamos ir para um psiquiatra. Por isso que nós temos que crer nas coisas invisíveis. Quando Deus falar, vai ter coisas invisíveis que nós não vamos ver. Não está na nossa capacidade ainda, mas que nós estamos chegando lá para ver como foi Isaías na visão. De uma hora para outra, Deus abre o céu para nós. Acredite nisso, a Bíblia está cheia de provas. E aí o que aconteceu? O possível dentro do impossível. E ele fez a arca. A fé dentro de um homem domina todas as suas emoções. Noé encontrou graça aos olhos de Deus. Noé foi um homem obediente a Deus, compreendeu a vontade de Deus diante dos fatos daquela época. Eu falei, maldade dos homens, corrupção, violência, injustiça. Gênesis 6:9 diz assim, eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Fala na Bíblia. Homem justo e íntegro. O que nós temos visto nos dias atuais? Pessoas injustas e não são íntegras. Quantas injustiças nós estamos vendo? E muitas vezes nós não podemos fazer exatamente nada a não ser estarmos em oração e jejum. Quantas injustiças nós estamos vendo? Uns ricos excessivamente e outros pobres excessivamente, passando fome, morrendo porque não tem comida. Só olharmos para a África. Porque não tem comida. Subnutridos. Por isso que nós estamos no tempo do fim. Deus não vai permitir isso por muito tempo, não tenho certeza disso. Noé. Agora vamos a outro homem que andava com Deus. Andava com Deus. A palavra de hoje é andar com Deus. Andava com Deus. Reino de Deus em primeiro lugar. Noé recebeu uma promessa de salvação e as terríveis ameaças de Deus da destruição de todos os seres vivos na época. A sua fé acreditava tanto no aviso como na promessa. Deus avisou, ele acreditava no aviso de Deus e na promessa. Um detalhe importante, não havia mar onde Noé pousou sua quilha de sua arca. Construiu a arca em terra seca. Como poderia chegar a água até a arca? Não use o raciocínio humano, mas sim o espiritual. Qual foi a fé
de Noé foi uma fé ativa, gerando preservação da raça humana. Nós temos que ter, eu já preguei da vez passada, fé ativa. A fé, ela vem de Deus, fica em nós, mas essa fé tem que estar sendo ativada sempre. Ativada pelo ouvir a palavra, por ler a palavra, por orações devocionais, jejum, consagração. Então você fica ativando a palavra. Não adianta você pegar a Bíblia uma vez por semana e passar os olhos, ou uma vez, 2 dias, dar uma passada rápida. Não, irmão, isso não vai resolver. Você tem que parar, ter o seu lugar em casa, no seu apartamento, no seu lar, ler a palavra. Ter o seu momento com Deus e ler a palavra. Sua fé será ativada. Eu será ativa a minha fé quando eu ler a palavra. Quando você lê a palavra, a sua fé é ativada. Quando você ora, a sua fé é ativada. Quando você tem sonhos proféticos, a sua fé é ativada. Quando você entra no invisível de Deus, a sua fé é ativada. Quando você está no sobrenatural de Deus, a sua fé está ativada. Então, não entre às vezes no raciocínio humano, porque nós somos espirituais e as coisas espirituais de Deus são sobrenaturais. Amém? Saia dos seus limites. Agora vamos passar para o versículo Hebreus 11:8, diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Toda a história de Abraão, no início, começa ali no Pentateuco, Antigo Testamento, no livro de Gênesis, capítulo 12. Ali tem a história mais detalhada de Abraão. Vou dar um en passant aqui, né? Mas ali tem algo que merece ser estudado, merece ser lido repetitivamente, porque aumenta a nossa fé. Ele obedeceu, ele foi chamado para um lugar que devia receber por herança. Partiu sem saber para onde ia. Pela fé, ele peregrinou na terra da promessa. Vocês vejam só esse foco de Abraão. Ele obedeceu sem saber para onde é que ia. Sai da tua parentela, sai da tua terra. Mas para onde? Sai. Norte, sul, leste, oeste, sai. Ele obedeceu. Muitas vezes a gente fala, faz isso, mas pastor, por quê? Faça. O seu pastor muitas vezes deve dizer, na sua igreja, faça isso. Sempre tem o tal do porquê. Tem coisas que o pastor não vai explicar porque você não vai entender. Você às vezes não está preparado para receber essa informação. Porque tem coisas que Deus não passa para nós, porque às vezes nós, pastores, não estamos preparados para receber a informação. Ainda não estamos no nível de maturidade, de entendimento espiritual, de compreensão espiritual. Tudo tem o seu tempo com Deus. Às vezes o pastor fala da sua igreja, olha, faça isso. Mas por que, pastor? Porque sim, ele está vendo onde você não vê. Ele está vendo coisas que você não vê. Ele está sentindo coisas que você não sente. Então obedeça. Se você obedecer, você vai ser abençoado. Se você desobedecer, você não será abençoado. Então nós temos que obedecer. Amém? Veja a importância da pronta obediência ao chamado de Deus. Deus te chamou. Ô, fulano, vem para cá, eu preciso de você. Me lembra aquele Samuel. Deus está te chamando. Pare de reclamar, de murmurar. Se Deus te chamou, é um privilégio. Vá de encontro ao teu chamado. Ele foi chamado, não teve hesitação, não teve dúvida, não teve atraso, não teve questionamentos, porque ele tinha fé. E quando a pessoa tem uma fé oscilante, o que acontece? Mas primeiro eu tenho que arrumar minha casa, eu assumo isso, primeiro eu tenho que arrumar meu apartamento, eu não estou pronto. Se Deus te chamou, tu acha que tudo não está pronto, mas Deus sabe que você está pronto. E se não estiver pronto, Ele vai te consertar. Ah, pastor, eu não estou pronto. Que balela, que falta de fé. Se Deus te chamou, você está pronto e arrume tempo para estar na presença de Deus, porque Ele tem uma missão. Ele está te chamando por telefone, olha, estou te chamando, venha. Não, agora não estou tempo, eu estou pensando em mim ainda. Oh, tu está perdendo a oportunidade de entrar em coisas maravilhosas de Deus. Coisas maravilhosas de Deus. Amém? Não questionou Deus. Ele estava pronto para todas. Olha,
as perdas e ganhos. Quando você vem para o reino, você tem que saber que você vai ganhar muito, mas também algumas coisas você vai perder. A sua vida antiga, acabou. Aí as pessoas têm dificuldade. Ah, mas pastor, não dá para tomar uma cervejinha. Não dá. Tomar um uísque. Não dá. Ir para uma festa funk. Não dá. Ir para uma balada. Não dá. Para ficar. Não dá. Ou você segue o caminho de Deus, ou você segue o mundo. Não pode ter um pé no mundo, um pé em Deus e um pé no mundo. Essa é a dúvida. Mas eu vou perder a minha vida. Não, tu vai ter a vida eterna. Se você seguir o caminho de Deus, você vai ter a vida eterna. Amém? Ele foi chamado e obedeceu. Estava pronto para perdas e ganhos. Ele renunciou ao presente, olha. Ele renunciou ao presente e ele era rico. Abraão era rico, de uma família rica. Renunciou ao que estava garantido de herança e partiu para algo futuro, tá? Para vencer no futuro. Às vezes você vai ter que renunciar às coisas que você tem, mesmo que sejam boas, porque Deus tem coisas melhores para você lá na frente. Se você não tiver nada, Ele vai te abençoar lá na frente. Você tem que ter fé, porque Ele vai estar de olho em você. E você tem que andar passo a passo com Ele, como quando você anda com o Espírito Santo. Te agrada, Espírito Santo? Bom dia, Espírito Santo. Boa tarde, Espírito Santo. Como é que tu vai? Eu estou bem. Me guarda, me cuida. Vamos conversando, vamos conversando. Daqui a pouco Ele gostou tanto de você que te leva para o céu. E aí? Amém? Ele deixou a herança que tinha para receber para aquilo que estava para vir. O que ele teve? Que tipo de fé ele teve? Ele teve uma fé gerando obediência. Nós temos que ter uma fé que gera obediência. Se você não tem ainda, ore a Deus, para que Deus te dê uma fé de obediência. Eu tenho que ser obediente. E quando a gente não é obediente, e a gente prorroga essa obediência, acontecerão fatos que serão tremendamente desagradáveis para nós. E, na verdade, nós estamos recusando o chamado de Deus. Nós estaremos questionando o chamado de Deus. Quem somos nós para questionar o chamado de Deus? Não podemos fazer isso. Esses grandes homens da fé não questionaram. Não ficaram fazendo perguntas, por quê, por que disso, por que daquilo. Eles foram em frente. Obedeceram. A palavra de ordem é obedecer. Amém? Vamos em frente. Vamos ver agora, Hebreus 11:11, diz assim, pela fé Sara recebeu poder para ser mãe. Olha, impossível, impraticável. Ela já tinha uma idade de 90 anos, quando teve. Isaac. Havia cessado, diz a Bíblia, o costume das mulheres. Não poderia ter filhos nessa idade, mas aí Deus fez um milagre. Nasceu Isaac, e Abraão tinha 100 anos. Deus prometeu e cumpriu a promessa. O que foi a fé de Sara? Foi uma fé gerando vida. Grande exemplo. As irmãs aí que não podem ter bebê, não pode ter bebê, a gente ouve muito isso depois de 50 anos. A Bíblia diz que pode. A Bíblia está provando que pode. Se você crer, pode. Ela tinha, vou repetir, 90 anos. O que é isso? Promessa de Deus aliada à fé. Ela também não acreditava. Às vezes Deus dá promessa e nós não acreditamos. É um exemplo vivo. Mas se Deus te deu a promessa, acredite, ela vai acontecer. Nem que você tenha 120 anos. Nem que você tenha 365 anos. Vai acontecer. Amém? Vamos agora. A fé dela foi a fé gerando vida. Capítulo 11, 17 de Hebreus, pela fé Abraão ofereceu Isaac. Quando foi provado, ofereceu Isaac como sacrifício. Ou seja, aqui o foco é que a fé dele foi testada. A nossa fé vai ser testada em várias situações, em vários momentos, às vezes até difíceis. Mas quando a nossa fé é testada e nós provamos a Deus que nós somos obedientes e entendemos o poder dele, o que ele quer na nossa vida, nós vamos em frente. Aqui, Abraão ofereceu Isaac, estava destituído de tudo,
no sentido de um pai, disse, olha, Deus está acima de tudo, ofereceu Isaac, não precisou Isaac morrer, né? Como a Bíblia nos orienta, e foi até testar. Então, quando a fé for testada, eu não fico questionando. Deus está me provando a minha lealdade, a minha sinceridade, o meu coração. Ou às vezes Deus quer mudar o seu coração, te transformar para melhor, né? Por isso que muitas vezes na igreja, eu como pastor, procuro exortar as pessoas. A gente, pastor, tem visão. Exorta nisso, exorta naquilo. A gente vai olhando onde é que pode ajudar. O intuito do pastor é sempre ajudar. Não é destruir, é construir. Interessante. A função do pastor é cuidar da ovelha, construir, exortar, endireitar, arrumar, ajudar. O pastor nunca vai querer te destruir. O pastor nunca vai querer te destruir. Às vezes somos um pouco mais, com as ovelhas um pouco mais duros, porque às vezes algumas ovelhas são reticentes, ou às vezes são preguiçosas, ou às vezes têm problemas de criação, como foram criadas. Então você quer o quê? Começa a formatar. Vai, ajuda aqui aos pouquinhos, ajuda aqui aos pouquinhos, ajuda aqui aos pouquinhos, ajuda aqui. E a pessoa vai entrando no novo formato que Deus quer. Vai, como diz a palavra, transformando, passo em passo, glória em glória. É isso que a gente quer, não quer outra coisa. No capítulo 11, versículo 20, assim, pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú, coisas futuras. A fé foi gerando revelação. A fé vai trazendo revelação. No capítulo 11, versículo 21, diz assim, pela fé Jacó abençoou cada um dos filhos de José. Aqui foi a fé profética. Fé profética. Nós devemos fazer isso com os nossos filhos, abençoar profeticamente o futuro deles. O que Deus trouxe para nós do futuro? Eu faço muito isso quando a gente consagra uma criança, apresenta uma criança na igreja, eu digo, Senhor, qual é a palavra profética para esta criança? Se o Senhor me conceder, vai ser uma bênção. Se não conceder no decorrer da vida dela, vai receber. Mas é importante ela receber uma palavra profética antes do nascimento, já na gestação, e após o nascimento, no 8º dia. Nós oramos pela pessoa, e se Deus trouxer a palavra profética, vai se concretizar na vida dessa pessoa. Que bênção, né? Então nós temos que compreender essa coisa que Deus está fazendo. No capítulo 11, 22, diz, pela fé, José, quando ele morreu, fez menção à partida dos filhos de Israel. Foi uma fé gerando autoridade. No capítulo 11, versículo 29 a 23 de Hebreus, pela fé, Moisés atravessou o Mar Vermelho como terra seca. A fé, muitas vezes, vai gerar sacrifício, sofrimento, proteção e perseverança. Mas isso faz parte do nosso aprendizado. Esses 4 fatores, vou até repetir. A fé vai gerar sacrifícios, sofrimentos, proteção e perseverança. Porque aí você vai dando valor à fé. Tem pessoas que têm a fé e são embaladas pela fé, porque creem, e tem pouca dificuldade, tem pouco sacrifício, sofrimento, mas tem outros que só a fé que vai quebrar essas pessoas, que vai mudar essas pessoas, que vai mostrar uma realidade nova para essas pessoas, para elas mudarem, porque às vezes não é só na coisa fácil, às vezes tem que ver algumas dificuldades para a pessoa enfrentar e passar por isso. Né? E pela fé, no capítulo 11:30, pela fé os muros de Jericó caíram, já estavam na terra de Canaã e os muros caíram. A fé, ela vai gerando conquistas. São fases. Egito foi uma fase, 40 anos. 40 anos no deserto foi uma segunda fase de sofrimento que eles tiveram, de sacrifício, de perseverança. E aqui nos muros de Jericó, de Hebreus 11:30, a fé foi uma fé de conquista, uma outra fase. Você vai passando na sua vida fases. Quem está lá na frente, com idade, com experiência, vai te ajudando aqui atrás. Vai dando suporte, olha, não é assim, é dessa outra maneira, não é como você pensa, de uma outra maneira. Mas, pastor, eu quero fazer assim. Se quer fazer, você faz, você decide, mas estou te avisando das consequências. Aí passa 1, 2, 3, 4 anos, a pessoa volta, pastor, o senhor tinha razão, devia ser ouvido o Senhor, me arrependo. Por que não fez naquela época? E eu estou dando um alerta para vocês que estão aí me ouvindo. As decisões erradas nos trazem grandes prejuízos momentâneos, presentes e até às vezes futuros. Por isso, das mudanças e mudanças com fé. A fé traz a transformação. Dedique-se para a transformação através da sua fé. Depois nós temos capítulo 11, versículo 31 de Hebreus. Pela fé, a prostituta Raabe foi salva.
Olha o que a fé faz. Trouxe a libertação de Raabe. Libertação pela fé. Então a prostituta muitas vezes pode ser e deve ser evangelizada, porque quando ela for evangelizada, e se ela tiver fé, ela será liberta. A fé muda de uma hora para outra a vida da pessoa. Ainda nós temos no capítulo 11, 32, assim, pela fé ainda temos Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e outros. Então, todos esses foram homens de fé no Antigo Testamento. Temos Elias, temos Eliseu, temos Isaías, temos Jeremias, Amós, uma série deles. Todos tinham fé e agradavam a Deus. Vou repetir, todos tinham fé e agradavam a Deus. E todos tinham o quê? Uma fé brilhante. Uma fé brilhante. Não fique preocupada na sua maquiagem. Ela é importante. Mas a tua maquiagem não vai te fazer haver transformações. A tua fé, sim, vai fazer as transformações. A fé é o conteúdo celestial que Deus colocou e depositou na nossa vida, na tua vida, na minha vida, para nos edificarmos, para nós andarmos, então não são, para nos movermos na fé. É a nossa eletricidade espiritual, é a nossa força espiritual constante. Se às vezes ela cai, não é por culpa do Senhor, mas é a nossa culpa que não conservamos, e nós muitas vezes não cuidamos da nossa fé como deveríamos. Então nós temos que cuidar da nossa fé, preservar, alimentar e fazer crescer a nossa fé. Outro ponto importante para finalizar: nós tendo fé, mesmo o tamanho de um grão de mostarda, nós vamos ser usados por Deus. Já somos e vamos ser mais usados por Deus. Então, as pessoas vão perguntar: como você faz isso? Nós habitamos no reino da fé, no sobrenatural de Deus. Eu creio que às vezes a tua fé será fragmentada, poderá ser ridicularizada, motivo de zombaria, deboche, risos, incredulidade, fanáticos. Mas eu digo para você, não desista. Porque Deus vai fazer nós brilharmos com a nossa fé. Porque nós temos convicção, nós cremos na fé, cremos nas promessas, cremos na palavra, cremos nos dons, cremos em Jesus, cremos no Espírito Santo, cremos no sobrenatural. Por isso nós vamos fazer muita coisa. Não fique preocupado se Deus mandar você orar dentro do shopping, ore. Se Deus mandar orar você dentro de um ônibus, ore. Dentro de um trem, de um avião, dentro do elevador, dentro do supermercado, ore. No Brasil nós temos liberdade de ação, vamos aproveitar essa liberdade para salvar vidas, libertar vidas, trazer felicidade para as pessoas. A sua fé é muito grande. A fé, nós temos em Hebreus, esse capítulo 11, o fortalecimento da nossa fé, a edificação da nossa fé através da própria palavra de Deus. Então nós temos que ter esse entendimento, essa compreensão. Nós somos servos de Deus. E a obediência é um ponto fundamental, obedecermos a Deus em todas as circunstâncias. E hoje Deus está te chamando para uma fé maior. Uma fé bem segmentada, bem edificada, forte. Porque nós vamos precisar dessa fé cada dia mais. E pela fé nós obedecemos e nós estamos crendo. Pregamos a fé da obediência. Amém? Essa é a palavra que eu tinha para vocês hoje. São 1h e 3 minutos de pregação. E não quero cansar vocês, não. Eu quero que vocês pensem sobre essa palavra, porque domingo tem mais. Domingo tem mais palavras. Não sei se que Deus vai trazer, Deus nos preparou para essa palavra. Eu quero essa palavra de sedimentação da fé, de fortalecimento da fé através dos testemunhos e exemplos do Antigo Testamento. Também nós poderemos trazer exemplos do Novo Testamento, mas nesse momento os exemplos são do Antigo Testamento do Pentateuco. Amém? Vamos orar agora para que Deus fortaleça a sua fé. Feche os seus olhos.
Coloque a mão no seu coração. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, Jesus, Espírito de Deus, nós queremos, conforme o relato que nós vimos aqui nessa pregação, nós queremos ter uma fé sobrenatural. Nós queremos, Senhor, andar contigo como vários homens do Pentateuco, de Hebreus, aqui que relata, andaram contigo. Nós queremos andar contigo, Senhor, ser seu amigo, ter esta comunhão diária, esta comunhão de refinamento espiritual, de crescimento espiritual, de ensino espiritual, de exortação à nossa fé, que esses contatos contigo, através da oração, da leitura, do jejum, de tudo que nós fizemos, que nós possamos ter esta fé crescente em nós, para andarmos junto contigo. E se for da tua vontade, que o Senhor possa nos levar aos céus, estando lá aos céus. E se for da tua vontade que fiquemos aqui, que nós fiquemos aumentando a nossa fé e levando as pessoas essa fé, uma fé genuína, legítima, vindo do céu, sem impurezas, mas com a pureza do Senhor Deus, com a pureza do Senhor Jesus, com a pureza e a atividade do Espírito de Deus. Nós queremos nessa hora também abençoar todas as pessoas que estão assistindo este vídeo. Coloque a sua mão em direção ao vídeo para abençoar vocês. Nós abençoamos todos vocês, que nenhuma doença ou enfermidade chegue à casa de vocês. Se tiver alguém doente, enfermo, o Espírito Santo de Deus e Jesus nesse momento faça a cura completa. Cure as pessoas que nesses lares estão doentes, estão enfermas ou que precisem de libertação, que nesse momento sejam libertas. Nós abençoamos a saúde de vocês, o lar de vocês, abençoamos a família e abençoamos esta palavra para que ela entre nos nossos corações e que ela fique ativada 24 horas por dia. Que vocês possam realimentá-la diariamente, lendo a palavra, ouvindo a palavra, em oração, no seu devocional, nos seus momentos preciosos, com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Eu abençoo vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado mais uma vez por permitirem que eu adentrasse no lar de vocês com muita alegria. E o ambiente de vocês agora está mais edificado e as paredes da sua residência estão impregnadas pela palavra de fé, a convicção que nós temos. Um grande abraço a todos vocês e tenham muita felicidade com o Senhor Jesus. Esse ano vai fazer 11 anos que eu sou casada e eu não podia ter filhos. Na verdade, em 2010, fiquei grávida, acabei perdendo. Foi uma grande dor, né? Todo mundo que é mãe sabe. Ó, eu já vou chorar. Mas... E sempre tentando, né? Como todo casal, queria, né? Ter filhos, tudo, pai, mãe, querendo netos. E em abril, foi abril, né? Em abril, o pastor Cláudio Navarro veio aqui. Eu lembro até hoje que foi um culto simples, foi num dia de oração, numa sexta-feira. Eu sentei na cadeira, não conhecia ele, nunca tinha visto ele na minha vida. E naquele dia ele apontou o dedo assim pra mim e falou assim: hoje você vai ser batizada pelo Espírito Santo. E eu já tinha pedido isso faz tempo pra Deus, eu tava pedindo. E naquele dia eu recebi esses 2 grandes presentes, que foi o Espírito Santo, que eu fui batizada naquele dia, e ele me falou, você vai ficar grávida. E eu falei assim, não, será? Ele falou, você vai. Eu falei, pastor, eu já perdi tudo. Ele falou assim, Deus está falando, você vai engravidar. Amém. Só que eu vou te falar, ele foi bem específico. Não é agora.
Porque quando a gente recebe uma promessa de Deus, nós achamos que vai ser daqui uma semana, daqui um mês, né? Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Verdade. E eu fiquei com essa promessa, guardei no meu coração. Quem estava no culto aquele dia, né? Presenciou. E ele falou, espera que você vai ficar grávida. Nisso eu fui pro Brasil, no meu médico, que eu sempre tratei durante anos, né? E ele falou pra mim, nessa última consulta, eu fui pro Brasil em final de maio, junho, e ele falou assim, olha, Daniela, tudo que nós podíamos fazer naturalmente já foi feito. Porque eu não ovulava, eu menstruava, mas eu não ovulava. Então, ele me deu remédio para eu ovular. Durante vários anos, eu fazendo esse tipo de tratamento. Ele chegou para mim e falou assim, olha, não tem mais o que eu fazer. Não tem mais. Se você agora quiser engravidar, vai ser por inseminação. E pode ser que vingue, pode ser que não. Nisso, né, a gente fala assim, não. O meu chão, assim, falou assim, não. Daí eu lembrei da palavra, da promessa que foi feita para mim, que o pastor Cláudio Navarro tinha feito. E eu falei, não, eu vou engravidar. Eu vou esperar em Deus e eu vou engravidar. Nisso eu voltei pra cá, tudo. E continuei minha vida normal. Quando foi o dia de eu menstruar, nada. Eu falei, não, será? Eu lembro até hoje, foi um dia de manhã e eu fui na Walgreens, comprei um teste, né? Nem falei nada pra ninguém, pro meu marido, nada. Fui lá escondidinha, né? Que eu não queria dar esperança falsa, né? Fui lá e quando eu vi, deu positivo. E aquele momento, eu lembrei da palavra do pastor. Amém. E foi muito, muito feliz pro meu coração. Amém. Amém. Glória a Deus. E eu já tô de 9 semanas. Que bem! Que bênção.